Versículo 12 está escrito assim, parte B. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Você pode repetir comigo, irmão? Você pode repetir comigo? Diga amém. Amém. Ninguém aqui está morto, está todo mundo vivo. Então agradeça a Deus, viu? Agradeça a Deus. Só hoje eu vi 4 funeral. Hoje eu participei de um, amanhã eu vou participar de outro. E eu estou vivo, graças a Deus. Então você está vivo, dê graças a Deus. Diga comigo assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrares com teu Deus. Meus amados irmãos, profeta Amós foi um profeta que nasceu em Tecoa, na cidade ao sul de Belém. E este profeta, ele era boiadeiro, como gostava da agricultura, e ele também era cultivador dos figos. Mas a Bíblia diz que Deus o chama para um ministério totalmente diferente. Observe que ele gostava da agricultura e Deus chama ele para um ministério profético. Então a Bíblia diz que quando Deus chama Amós, ele chama Amós num período muito difícil, em que o povo de Israel estava vivenciando. E os irmãos sabem que não é para todo mundo pregar a verdade e falar a verdade. Mas o profeta, quando Deus chama ele não se domina, ele tem que falar aquilo que Deus tem uma mensagem direcionada ao povo. Eu me faço lembrar de Jonas, quando Deus queria que ele levasse uma mensagem de juízo, uma mensagem de arrependimento à cidade de Nínive. E a Bíblia diz que Jonas ele foge, e ele entra dentro do navio e vai para o porão descansar. Mas Deus, querido, ele é um Deus que nunca perdeu em batalha e nunca vai perder. A Bíblia diz que ele permite uma tempestade. Sabe por quê? Porque Deus sabe como é que aproxima você dele. É por meio da tempestade, é por meio da dificuldade, irmão. Às vezes nós só queremos orar porque estamos na dificuldade. Às vezes só queremos ir para a igreja quando estamos na prova. Porque quando tudo vai bem, igreja não existe, oração não existe, e aí vai, leitura da palavra não existe. Então Deus permite a tempestade para aproximar você dele. É por isso que a Bíblia diz que ele tem o seu caminho na tormenta. Ele sabe como trazer, e ele levou Jonas, permitiu que ele descesse até aquele porão. Mas ele cria uma tempestade, e muitos sem entender, querido. A Bíblia diz que quando vieram entender, acharam que era alguma coisa, mas de repente descobriram que era por causa de Jonas. Tudo isso porque ele não queria levar a mensagem de juízo. Mas quando eu olho para Amós, querido, Deus deu uma mensagem a Amós de advertência a Israel, num momento muito crítico de uma decadência espiritual a qual Israel estava vivenciando. A Bíblia diz que a imoralidade já tinha tomado conta de Israel, a idolatria já tinha tomado conta de Israel. A Bíblia diz que eles transgrediram a cidade, transgrediram o altar. Roboão, que era, aleluia, na época o rei, foi um dos que trouxe as imagens dos ídolos para o altar de Deus. E a Bíblia diz, querido, que as mulheres naquele tempo cultuavam seus próprios corpos. As mulheres também, além de cultuar seus corpos, elas envolviam-se com a embriaguez, com a cachaça. E Deus estava irado. É justamente quando Deus, ele olha, chama Amós e diz: olha, vai lá e adverte esse povo, porque o pecado desse povo já chegou às narinas de Deus.
Observe, querido, que Deus, para trazer o povo, observe que Deus agora começa a mandar algumas pragas. Deus manda fome, Deus manda juízo como a falta de chuva, Deus atinge a agricultura, Deus manda peste. Mas se você olhar, mesmo assim o povo ainda não estava se arrependendo do que estava fazendo. Eu olho hoje para esse cenário, eu olho hoje para o mundo, irmão. Deus está permitindo o juízo de Deus está na terra, a mão de Deus está na terra, Ele é o dono da terra. Salmo 24, a Bíblia diz que a terra e a plenitude é dele, Ele manda em tudo, Ele governa tudo. É como já foi dito, os governantes não sabem mais o que faz, mas tem uma igreja ainda na terra que acredita que o poder e a majestade está na mão de Deus. Deus chama e permite, irmão, todos os juízos. É como nos dias de hoje. Eu estava até comentando isso ontem, na casa da irmã, a qual está em luto. Eu disse: Deus permitiu a zika, assolou o mundo todo. Deus permitiu a dengue, Deus permitiu a chikungunya, ninguém deu ouvido. Aí Ele tem que botar uma coisa mais profunda, que é para aquela humanidade, irmão. Perceba que Deus, Ele não está de brincadeira. Ei, pastor, o senhor está falando para quem não é crente? Não, eu estou falando para quem é crente. Porque tem crente ainda pensando que Jesus vai voltar daqui a 10 anos. Eu quero dizer a você que Ele já está na porta. É por isso que o tempo agora é de preparação na terra. Você está aqui na igreja, mas você pode sair agora e ter um infarto no meio da rua e alguém dizer: rapaz, estava agorinha, mas Deus sabe por que guarda, Deus sabe por que está tomando. Escute, Deus vai arrancar muitos de dentro da casa dele, porque o tempo é chegado. Quantos que não querem perdoar? A doutrina é hoje, não foi ontem, não, é hoje. Quantos que, como já foi dito, fala de amor, mas não sabe o que é amor? Ah, eu estou aqui, ele lá, isso não é amor, irmão. Quantos com o coração inchado, e Deus está dizendo nessa noite: prepara-te, ó Israel. É bondade, a xera babai. O juízo de Deus traz união. O juízo de Deus traz reflexão. O juízo de Deus traz amor. Quem não sabia amar, Deus ensina a amar. Quem não sabia perdoar, Deus vai ensinar a perdoar. Porque você não faz o que quer, você vai chegar aonde Deus quer. O povo estava vivendo assim, irmão. A palavra Deus me deu já tarde. Quando eu estava meditando, eu disse: Jesus é verdade. O Espírito Santo falava ao meu coração. Muitos que Deus tem guardado, irmão, às vezes é para trazer união dentro da família. Diga amém. E não vou ficar só por aí não, viu? Aguarde que tem muito mais de Deus na terra ainda. É surpresa para muitos quando diz assim: alguém morreu. Se surpreenda não, irmão. Os campos já estão brancos e Deus está fazendo a sua colheita. O problema não é morrer, o problema é para onde vai. Você já parou para pensar, irmão? A mensagem eu disse que não era para dar glória mesmo, não. É para engolir. Se não entrar, tome água, mas vai ter que descer. Para que eu pregar a bênção? Deus vai dar, Deus vai fazer. Se você está com o coração inchado, não perdoa, não quer nada com a obra, e Deus vai tomar providência. Aparentemente você não tem nada, mas Deus te conhece. Deus sabe. Eu quero lhe dizer, você está aqui. Deus vai começar a tratar com os dele, irmão.
Os que partem sem Deus e sem salvação, a gente lamenta. Mas agora observe que Deus está tratando mais dentro da casa dele também. Porque o tempo é chegado. Quando eu estava lendo esse texto, eu observei que há duas verdades aqui. A primeira verdade é o encontro. Como ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. É um encontro. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo disse que todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja ele quem for, todos irão comparecer diante de Deus. Esse encontro, irmão, se alguém não quiser se encontrar com Jesus aqui, não tem problema não, mas naquele dia você vai ser obrigado a se encontrar com ele. A segunda verdade que eu observo aqui é a preparação. Prepara-te. Isso aqui é uma mensagem de advertimento. Ó Israel, deixa eu dizer uma coisa aqui, talvez você não saiba. Israel na Bíblia é comparado a nós. Nós somos o Israel de Deus. É como eu estava dizendo, irmão, o problema não é morrer, porque morrer você sabe que vai morrer. Ou se o arrebatamento acontecer agora, nós seremos tomados. A Bíblia diz que uns, não é? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas naquele dia haverá pessoas que estarão vivas, e ele será o que? Arrebatado. Mas independente disso, você sabe que há um caminho chamado morte. É sobre isso que eu quero falar aqui, irmão. Se prepara para tanta coisa, só não se prepara para se encontrar com Jesus. Escute bem, irmão. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele se alegra na morte de quem parte com ele. Veja comigo aí na sua Bíblia, Salmo de número 116, versículo de número 15. Salmo de número 116, versículo de número 15. Está escrito assim, ó irmão: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus não tem prazer na morte de quem parte sem ele. Nem tampouco Deus tem prazer na morte do ímpio. Veja aí Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 23. Se alguém achar, pode ler Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 23. Oh, glória a Jesus. Leia, meu irmão, o que é que diz aí? Ezequiel 18 e 23. Desejarei eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta do seu caminho e viva. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Deus não tem prazer na morte de quem parte sem ele. Veja o que é que ele diz aí, vou repetir. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? É uma pergunta. Diz o Senhor Jeová: não desejo. Aí ele diz qual é o desejo dele: antes que se converta dos seus caminhos, diga comigo, e viva. Então você sabe, irmão, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Pastor, tem crente ímpio, está cheio a igreja. Tem muito crente
irmão, ímpio. Quando eu digo ímpio é porque ele tem atitude de ímpio. A atitude dele não é uma atitude de uma pessoa que foi mudada pela palavra. Não é uma pessoa que foi transformada. Não é uma pessoa que anda em novidade de vida, não. Aceitou Jesus, mas vive feito ímpio. Aceitou Jesus, mas anda feito ímpio. Fala feito ímpio. Mas está chegando o dia de você se encontrar com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém um dia perguntou para mim se era Deus que colocava o povo no inferno. Eu disse: nunca Jesus desejou colocar e nem lançar. O homem decide automaticamente qual é o caminho que ele quer andar. Está lá em Deuteronômio: escolhe, pois, o caminho. Aí ele dá dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Aí ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que te vá bem. Mas ultimamente, irmão, a imoralidade, aleluia, muita coisa na terra tem suscitado a ira de Deus. E Deus não tem prazer naquele que parte sem Ele, sem salvação. Glória a Deus. Será que nós estamos, irmão, preparados? Aleluia. Você está na igreja todo dia, você está preparado? Glória a Deus. Você tem que dizer para você mesmo, rapaz: salvação é coisa séria. Eu sei que não é mensagem para dar glória, porque isso aqui não dá ibope, mas é mensagem para quem vai morar no céu. Quem almeja o céu sabe o que eu estou dizendo, irmão. Glória a Jesus. E muitos, irmão, eu vi Daniel falando aqui. Daniel está meio perturbado. Só vai para o inferno, Daniel, os que andam fora da palavra, os que andam feitos do mundo. Por isso que João, 1 de João, ele disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12:2. Então não ameis o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Escute bem aqui nessa noite. Para onde é que você vai? Você é crente. Já parou para pensar? Aleluia. Alguém me perguntou: pastor, quando a gente morrer, a gente vai para o purgatório? Foi, Cláudio? Quem ensina a igreja católica: eu vou para o seio de Abraão. Quem vai para o seio de Abraão aqui? Havia um crente para purgatório, irmão? Crente vai para o seio de Abraão, irmão. Oh, glória! Jesus, o crente, ele vai após a morte, né? O corpo, escute bem aqui, isso aqui é real. O corpo do crente, quando ele morre, vai para onde? Para a terra, para o pó. Leia comigo aí, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 20. Quem é que vai ler para mim aí? Me ajude. Eclesiastes capítulo 3. Leia aí, 3 e 20. Vê depois aí, Fernando. Eclesiastes 12:7. Leia aí. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Leia de novo, leia de novo. Todos Vão para um lugar. Espera aí. A minha diz assim, ó: todos vão para o mesmo lugar. Aonde? Terra, pó. Diga mais. Todos Sim. foram feitos do pó. Todos foram feitos do centro. Leia aí, Fernanda. 12:7 diz o quê? E o pó E o pó volte à terra, volte à terra como era. como era. E o Espírito volte a Deus. volte a Deus. Que eu deu. Ó, senta aí, olha para cá. Olha para cá que eu quero explicar algo muito importante aqui. Quando o crente morre, vai para onde, pastor? Seio de Abraão. Vou explicar isso aqui. O paraíso, não é? Seio de Abraão ou paraíso, como é chamado na Bíblia. Vou dar referência e versículo disso aí. Escute bem, irmão. O corpo vai para o pó, terra. E o Espírito vai para onde? Para Deus. Aqui o Deus vai para junto de Deus.
Seio de Abraão, paraíso. Por que o Senhor diz isso, pastor? Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. Quando ele fala do ladrão, na última hora, Jesus, antes de ser crucificado, estava dois ladrões, uma à direita, outro à esquerda. Um olhou e disse: Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele disse: aonde? Ainda hoje estarás comigo. Aonde? Olha aí para onde o Espírito vai. Para o paraíso. Então a gente vai para o purgatório. Quem vai para o purgatório é barata, escorpião e rato. Mas eu e você já tem lugar preparado. Diga glória a Deus. Você não é qualquer um, irmão. Até depois de morto, o corpo do crente ele é guardado. Você não é pouca coisa não, irmão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então quer dizer que ele está com Deus, está perto de Deus. Paraíso, ou como se chama, seio de Abraão. Seio de Abraão, Lucas capítulo 16, versículo 22. Quando o rico e o pobre, ele disse: olha, oh glória a Jesus. A Bíblia diz que Lázaro morre, é levado ao seio de Abraão, que é o céu, é junto do Pai, de Deus. E o rico depois ele morre, ele é levado para onde, irmão? Ele é levado para onde, irmão? Para o Hades. Vou explicar a você o que é Hades, Geena e o que é Seol. Vou explicar, você tem que sair daqui sabido. Talvez você saia mais crente daqui hoje. É por isso que você tem que se preparar. Não brinque não, que a coisa é séria, irmão. Escute bem. Veja aí também Atos capítulo 7, versículo de número, só explicando ainda acerca para onde o Espírito do crente vai. Atos capítulo 7, versículo 55 a 59. Quem vai ler? Atos capítulo 7, versículo 55 a 59. Bora, irmão. Alguém achou, por gentileza? Diz o que, meu irmão? Mas ele estando cheio do Espírito. Mas ele estando cheio do Espírito. E fixando os olhos no céu. E fixando os olhos no céu. Viu a glória de Deus. Viu o quê? A glória de Deus. E Jesus, para aí, irmão. E ele fixando, ou seja, os olhos no céu. O céu quer dizer que o céu abriu. Quem foi que ele viu? Jesus à destra do Pai. Diga mais. E estava à direita de Deus. Estava à direita de Deus. E disse-lhe: Eis que vejo os os céus céus abertos. E o que mais? E o Filho do Homem. Que está em pé. Que está onde? Em pé. Em pé, sim. Vai, diga mais. A mão direita de Deus. Sim, diga mais. Mas eles gritaram com grande voz. Tamparam os ouvidos. Sim. E arremeteram unânimes contra ele. Certo. E expulsando da cidade, o apedrejavam. O apedrejavam. O que mais? E as testemunhas depuseram as suas vestes de após aos pés de um jovem chamado Saulo. Certo. Leia mais, até o 59. E apedrejaram a Estevão. E apedrejaram a Estevão. Que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Para aí agora, fique em pé aí. Ele disse o que, irmão? Senhor Jesus, quando ele estava morrendo, recebe o meu espírito. Então o Espírito não está no purgatório, está com Jesus. Diga amém. Amém. Tem mais? Senta. Alguém me fez essa pergunta: pastor, para onde é que a gente vai? Se eu morrer agora, para onde é que eu vou? Você vai para o seio de Abraão, meu irmão. Quer dizer, você aqui tem que saber para onde é que vai. Eu posso falar por mim. O apóstolo Paulo, na sua carta 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 e diante, ele foi dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, faça um exame de consciência.
consciência. Então a gente não vai para o purgatório. Após a morte, morreu agora, o pó vai voltar ao Eclesiastes 12, 7, 3 e 20. Vai voltar ao pó, à terra. E o Espírito vai para onde? Para Deus. Vai tornar para onde? Para Deus. O seio de Abraão. Ou, como a gente chama, paraíso. Veja também, irmão. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Esse versículo fala que quando Paulo, ele estava preso, esperando ser morto. A Bíblia diz que Paulo disse: desejei muito partir e estar com Cristo, porque é muito bem melhor. Quem é que deseja morrer aqui? Ninguém. Mas Paulo desejou. Sabe por que Paulo desejou, irmão? Ele já sabia que ia morrer, ele desejou que fosse o mais rápido possível. Porque ele tinha convicção que o Espírito dele seria recebido nos céus. Uma pergunta que não deixa calar: e o ímpio, depois que morre, vai para onde? Para onde? O Hades. O Hades é o lugar aonde fica a alma do ímpio. Deixa eu explicar a você o que é o Hades. O Hades, a Bíblia fala sobre ele e diz que lá tem tormento, fogo, ranger de dente. É o Hades, ainda não é o inferno, peraí. É o Hades. É onde daquele que parte daqui sem salvação, ele fica lá aguardando o quê? Jesus voltar para poder ressuscitar. Aí a Bíblia diz que ele fica onde? No Hades. Existe também o Geena. O Geena é onde vai a alma, que é o espírito de vida, e aonde vai o corpo. É por isso que quando o ímpio morre, ele vai para o Hades, ele vai aguardar. O crente morre, seio de Abraão. O ímpio morre, Hades, aguardar o julgamento, assim como o crente. Jesus voltou, olha para cá, isso aqui é glorioso. Jesus voltou agora. O crente, o espírito do crente, ele desce para encontrar o quê? O corpo. E esse corpo já sabe o quê? Incorruptível e transformado. Ele recebe um novo corpo. E o ímpio do Hades, ele recebe o corpo que está na terra. Aleluia. E é lançado aonde? No Geena. Glória a Deus. Aleluia. Agora o Geena é o que, pastor? O Geena é um inferno. É onde realmente está aquele que partiu sem Deus, sem paz e salvação. Para quem é que está reservado o Geena? Veja aí, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta, não, Filipenses é outra coisa. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Primeira não, segunda. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Está escrito assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Os piedosos aqui está relacionado aos salvos. E ele diz mais: e reserva os injustos para o dia do juízo. Ser o quê? Serem castigados. O 10 diz assim: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e despreza dominações, atrevidos e obstinados, não receando a blasfêmias das dignidades. Olhe para cá, meu. É simples. Ora, graças a Deus. É simples a gente entender isso aqui. A sua da Bíblia diz assim, ó: prepara-te, ó Israel. Dois sentidos aqui: ou para o arrebatamento, ou se morrer agora, se encontrar com ele. É triste, irmão, a gente saber que alguém caminhou tanto, fez tanta obra, e no final foi para o Hades.
Quem é que vai para o Hades, pastor? Os que não perdoam. Os feiticeiros. Os idólatras. Os cachaceiros. Você diz amém? Amém. Ou você vai também? Então diga amém aí. Quem é que vai mais, pastor? Os prostitutos. Os que levantam falso testemunho. Os fofoqueiros, língua grande. Ei, ninguém dá glória não? São eles, não é a gente não. Pra gente, sabe o que foi que João disse? Eu vi, o que, João? A cidade santa. E aí, João? Sendo preparada. Sabe o que foi que João disse? Que as ruas são de ouro. Se você acredita, eu não acredito que eu vou ver ele face a face e vou andar nas ruas de ouro. Tem um tempo lá em São Paulo que para você ter seu nome gravado, tem que dar uma oferta pelo menos de R$1.000. Não precisa não. Seu nome já está escrito no livro da vida. Precisa disso não, irmão. João viu o novo céu e a nova terra. Mas foi para aqueles que suportar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, para que ninguém roube. Para que ninguém roube. Veja também aí, Apocalipse, capítulo de número 1. Oh, glória a Jesus. Apocalipse capítulo número 20, versículo 11, está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugia da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se um livro, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas. E a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde, irmão? No lago de fogo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que está preparado para a gente é muito melhor. Estamos todos no mesmo barco.